Hoje vamos explorar a história do povo de Israel, da desolação à esperança, enquanto desvendamos os mistérios por trás do simbolismo dos ossos secos e da ressurreição. Acomode-se e prepare-se para testemunhar uma das mensagens divinas mais simbólicas de toda a Bíblia. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalecerá, foi um sacerdote e profeta hebreu do Antigo Testamento que viveu em um período crucial da história de Israel. Nascido por volta de 622 a.C. em uma família sacerdotal, Ezequiel foi chamado por Deus para ser um porta-voz divino em um momento crítico da história de Israel. Ele exerceu seu ministério durante o exílio babilônico, fazendo parte do grupo de profetas conhecidos como os profetas do exílio. Ele desempenhou um papel crucial durante o cativeiro babilônico, um momento de profunda crise para o povo de Deus. Antes do exílio babilônico, Ezequiel exerceu seu ministério como sacerdote no Templo de Jerusalém. No entanto, em 597 a.C., quando o rei babilônico Nabucodonosor II invadiu Jerusalém, ele foi deportado para a Babilônia juntamente com o rei Joaquim e outros líderes. Nesse contexto, Ezequiel transicionou de sacerdote para profeta, recebendo visões poderosas e mensagens diretas de Deus. Durante esse período, o povo de Israel enfrentava as consequências de sua desobediência à aliança com Deus, conhecido como a Aliança Mosaica ou Aliança do Sinai. Essa aliança foi estabelecida quando Moisés conduziu o povo para fora do Egito, conforme registrado no livro do Êxodo, especificamente nos capítulos 19 a 24. A Aliança Mosaica era uma promessa mútua entre Deus e Israel. Deus concedeu aos israelitas os 10 mandamentos e uma série de leis para orientar sua conduta moral, ética e ritual. Em troca da obediência a essas leis, Deus prometeu abençoar e proteger Israel, tornando-os uma nação especial entre os povos. No entanto, essa aliança também incluía advertências sobre as consequências da desobediência. Deus alertou que, se o povo se afastasse de suas leis, enfrentaria julgamentos e castigos, incluindo o exílio e a perda das bênçãos divinas. Ao longo da história, os israelitas frequentemente desviaram-se da aliança. A situação se agravou após o reinado de Salomão, quando o Reino Unido de Israel foi dividido em 2 partes distintas. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se rebelaram contra o Reino do Sul, chamado de Judá, que teve como primeiro rei Roboão, o filho de Salomão. Essa divisão política e religiosa levou a um período de instabilidade e idolatria em ambos os reinos. Os reis sucessivos desses reinos eram frequentemente marcados por sua relação com Deus, alguns buscando a fidelidade ao Senhor e outros se desviando para a idolatria e a desobediência aos 10 mandamentos. O exílio babilônico, no qual Jerusalém foi destruída e o povo foi levado cativo, foi considerado uma manifestação direta das consequências da quebra dessa aliança. A desobediência às leis divinas resultou em julgamento divino, e o exílio foi um reflexo das advertências previamente feitas por Deus. Nesse cenário de desolação e desespero, Ezequiel foi chamado por Deus para transmitir mensagens de advertência, consolo e esperança ao povo cativo. Ele profetizou durante aproximadamente 22 anos, compartilhando visões simbólicas e discursos impactantes. Ezequiel desempenhou o papel crucial de comunicar a vontade divina, revelando promessas de restauração e a importância do arrependimento para a reconciliação com Deus. O texto de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 10, é uma narrativa poderosa que descreve uma visão sobrenatural que o profeta Ezequiel teve. Ele relata como a mão do Senhor o guiou em espírito até um vale repleto de ossos secos. Este vale representava uma cena de desolação e morte, simbolizando a condição desesperadora do povo de Israel durante o exílio babilônico.
Ao andar pelo vale, Ezequiel percebe que os ossos eram numerosos e estavam completamente secos, indicando que essas pessoas estavam mortas há muito tempo. Então, Deus faz a pergunta crucial a Ezequiel: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel respondeu com uma declaração de fé profunda: Senhor Deus, tu sabes. Essa resposta não apenas reconhece a soberania de Deus, mas também expressa uma confiança implícita em seu poder sobre a vida e a morte. A fé de Ezequiel é evidente na disposição de aceitar a aparente impossibilidade da situação e confiar na capacidade divina de realizar o extraordinário. Sua resposta reflete uma fé que transcende as circunstâncias visíveis e se baseia na certeza da onipotência de Deus. A fé é o catalisador que desencadeia a intervenção divina, e a visão do Vale de Ossos Secos ilustra vividamente como a fé pode transformar situações aparentemente sem esperança. Na vida cristã, experiências de avivamento estão intrinsecamente ligadas à fé robusta, que confia na capacidade de Deus de trazer vida ao que parece morto. Deus, então, dá uma instrução específica a Ezequiel: profetizar sobre esses ossos secos e proclamar a palavra do Senhor. A ordem divina visa trazer vida àquilo que parece completamente sem esperança. A palavra profética de Ezequiel é dirigida aos ossos secos, convocando-os a ouvir a palavra do Senhor. A resposta divina é apresentada na sequência, onde Deus mesmo fala aos ossos secos por meio do profeta. Ele declara que trará vida a esses ossos, fazendo entrar o Espírito neles. Aqui, o termo Espírito refere-se ao sopro de vida divino, à vitalidade que vem de Deus. A disposição de Ezequiel em seguir as instruções divinas, mesmo quando não compreendia totalmente o propósito ou o resultado final, é uma demonstração de humildade, destacando a confiança e submissão a Deus. A narrativa continua descrevendo como os ossos se unem, recebem tendões, músculos e pele, formando corpos completos. No entanto, mesmo após essa restauração física, os corpos ainda estavam sem vida. Deus então instrui Ezequiel a profetizar sobre o vento, simbolizando o Espírito de Deus, para trazer o sopro de vida. O resultado é notável, pois os corpos recebem o Espírito, levantam-se como um grande exército e são revivificados. O Vale de Ossos Secos, na visão de Ezequiel, carrega um profundo significado simbólico, representando a condição desoladora e espiritualmente morta do povo de Israel durante o exílio babilônico. Este vale, repleto de ossos secos, não é apenas um cenário geográfico, mas uma imagem vívida da desesperança, desolação e afastamento de Deus que caracterizavam a nação. Os ossos secos, como elementos simbólicos, ilustram a vida que se foi. Esses ossos representam o povo de Israel em sua condição espiritualmente morta, marcada pela desobediência à aliança estabelecida com Deus. A imagem dos ossos secos evoca uma sensação de abandono, desespero e ausência de vida, destacando a necessidade urgente de intervenção divina. O exílio, resultado direto dessa desobediência, levou a nação a um estado de desolação, onde a vitalidade espiritual estava ausente. O vale, geralmente associado à morte e desprezo, é escolhido como o cenário apropriado para essa visão, enfatizando a gravidade da situação espiritual de Israel. O surgimento de tendões, músculos e pele indica uma restauração física completa. Isso representa não apenas a revitalização espiritual, mas também a reconstrução da nação de Israel como um todo. Deus promete reunir seu povo disperso, reconstruir o que foi destruído e devolver a integridade à nação. Essa visão é profundamente simbólica e tem implicações tanto para o contexto histórico do exílio, quanto para as promessas de Deus de restauração espiritual. Representa a capacidade de Deus de trazer vida àquilo que está morto, de restaurar a esperança,
mesmo nas situações mais desafiadoras, e de reviver a nação de Israel espiritualmente. A mensagem transcendente é a promessa de Deus de transformar a desolação em renovação e de trazer vida àqueles que estão espiritualmente mortos. Diante desse cenário desafiador, Deus fez uma extraordinária promessa de restauração, registrada nos versículos de 5 a 6. Assim diz o Senhor, o soberano: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetize ao Espírito, profetize, ó Filho do Homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e respire nos mortos para que vivam. Uma parte crucial dessa promessa é a volta do povo de Israel à sua própria terra. Deus declara que ele os tirará da sepultura, simbolizando o retorno do exílio babilônico. Essa promessa está alinhada com as promessas anteriores feitas a Abraão e seus descendentes de uma terra prometida. É um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, apesar das transgressões do povo. Na outra parte da promessa, nessa passagem, Deus assegura que após essa restauração, o povo saberá que Ele é o Senhor. Isso implica um reconhecimento renovado da soberania divina, uma compreensão mais profunda de sua autoridade e um retorno à adoração verdadeira. A experiência transformadora não é apenas física e nacional, mas também espiritual, levando o povo de volta ao conhecimento íntimo e reverente de Deus. A conexão entre o Vale dos Ossos Secos e o cenário atual de guerra em Israel reside na possibilidade de renovação e ressurreição. Podemos encontrar paralelos entre a desobediência que levou à desolação nos dias de Ezequiel e os desafios enfrentados por Israel hoje. No entanto, a promessa de Deus permanece, a possibilidade de transformação, restauração e vida. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar sobre os ossos secos, talvez estejamos sendo chamados a proclamar palavras de esperança e restauração sobre a terra de Israel hoje. A esperança de que mesmo em meio às cinzas da guerra, o sopro divino possa trazer vida e renovação. Nossas orações se estendem àqueles que enfrentam os horrores da guerra, mas também elevamos nossos corações à promessa de Deus, de que mesmo nos vales mais profundos, Ele pode trazer vida abundante, que possamos ser instrumentos de paz, esperança e amor em um mundo que anseia por ressurreição. Agradecemos por se juntarem a nós nesta reflexão. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.